Olá pessoal, aqui Miguel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje é dia de fazer mais uma entrevista, aqui para a série de entrevistas, para debatermos uma série de assuntos. Tenho comigo a Karina Martins, que faz parte aqui dos Board Gamers de Leiria e que provavelmente já viram também pela Leiria Econ e outro tipo de atividades. Olá, tudo bem? Olá. Então, de que é que te apetece falar hoje? Se calhar da parte das AECs, a questão de nós estarmos a desenvolver o projeto de jogos de tabuleiro nas AECs, porque acho que é uma boa forma de chegarmos a mais população, de mostrar que isto não é os jogos que a maioria das pessoas associa quando se ouve falar de jogos de tabuleiro. Não é o Monopólio, não é o Risco, não é Trivial Pursuit, isso assim, que tem o seu papel em jogos de tabuleiro, fazem falta se calhar em determinados contextos, estou a dizer em determinados, eu não digo em todos, mas nem que seja para as pessoas ficarem curiosas sobre os outros, sobre este, e chegarem até nós a pensar que é isso e depois a gente mostrar este novo mundo. Muito bem. Então, para quem não sabe, aqui a Karina Martins é quem neste momento está a coordenar as nossas atividades de enriquecimento e extracurriculares dos Board Gamers de Leiria e também no formato ATL, porque também temos esse formato, mais numa escola do que noutra, e ela tem coordenado isto e pareceu-me ser aqui um bom tema para falarmos também, e ela própria referiu o tema porque também está interessada em falar sobre isso. Falámos o modo como estes jogos de tabuleiro podem ser aplicados nas escolas. Isto porque a Karina também tem aqui uma formação, é formada na área da educação e do ensino. Exato. Do ensino básico e pré-escolar. Pré-escolar, mais virado para o pré-escolar, sim. Ok, e isso então permite-nos a nós, se calhar, partilhar aqui um pouco das experiências que têm sido feitas e ter também aqui algum conhecimento mais técnico sobre esta área. Então, tu imaginavas há uns anos que pudesses estar a trabalhar com jogos de tabuleiro? Não, verdadeiramente, ou melhor dizendo, com este tipo de jogos não. Eu sempre utilizei os jogos como ferramenta de trabalho com as crianças. Acho que é a melhor forma delas estarem interessadas, mas criava muito jogos baseados naquilo que eu já conhecia, não é? Baseado, lá está, no Monopólio, se calhar num Trivial Pursuit, tentava basear um bocadinho nos gostos delas, com corridas ou coisas assim, basear-me nas questões, fazer pergunta-resposta, aí lá está, Trivial Pursuit, mais os quizzes, mas a questão de fazer uma corrida entre eles para tentar chegar às respostas. Mas sempre achei a parte lúdica boa, até conhecer estes jogos e perceber que eles ajudam-nos a desenvolver muitas características que são necessárias no dia-a-dia para as crianças, como a questão do raciocínio lógico, a questão da cooperação, porque mesmo não sendo jogos cooperativos, eles utilizam muito a cooperação entre eles, o saber esperar pela sua vez, ter a noção da sequência de ordem, quer seja a sequência de jogo, quer seja a própria questão de eu ter de esperar até à minha vez e saber que a seguir a mim vem esta pessoa e depois aquela, e isto ajuda-os a ter uma percepção e uma capacidade depois para o dia-a-dia muito boa, e mesmo para depois para a própria escola em si, porque leva a desenvolver algumas características pessoais, de persistência, que os ajudam a ultrapassar as maiores dificuldades muitas vezes. Referiste aqui que estes jogos são sempre um pouco colaborativos, aliás, e eles são mesmo, porque não têm um motor que obrigue a que o jogo funcione, ou seja, sem o envolvimento dos jogadores, estes jogos não funcionam. Sim, isso é uma verdade, mas o que eu noto mais nas crianças e não nos adultos nós temos muita questão da estratégia, de querer ganhar ao outro. As crianças também querem ganhar, não há dúvida nisso, elas não gostam de perder, mas em muitos jogos eles esquecem essa questão de se eu te ajudar, eu vou perder. Eles não pensam nesse sentido, eles pensam, tu estás com dificuldades, eu vou-te ajudar. E ajudam muitas vezes a superar as dificuldades dos outros, ajudando os outros a ganhar, obviamente,
porque o jogo assim o faz, mas eles na altura, e depois ficam tristes por perder, mas não se importam tanto com isso porque tiveram a ajudar os outros a jogar, e isso é uma coisa que eu tenho assistido em todas as crianças, em quase todos os grupos que eu trabalho, mesmo com crianças que querem ganhar à força toda e que fazem birras depois no fim porque perderam, mas no processo de jogo ajudam os outros, não estão centrados só neles, e isso é muito, muito agradável de se ver. Eu lembro-me de uma atividade que fizemos em um dos vários projetos que temos, que havia uma criança que estava muito frustrada porque estava sempre a perder e estava já com a mãe e com a avó, salvo erro. E nós rapidamente mudámos a regra do jogo, passou a ser colaborativo e ela já não tinha problemas nenhum em perder. Foi uma coisa curiosa. Testámos assim em tempo real. Com os adultos, eles têm mais dificuldade na questão do perder e ganhar do que com os pares. É uma coisa que se nota muito, e quando eu estou a jogar com eles, se eu ganho, a frustração é muito, muito grande. Não é entre pares, não é tão grande, engraçado. Estranho. Não sei se é por nos verem com uma capacidade intelectual maior do que eles, e então parece que estamos a fazer batota sobre eles, ou pela questão daquela, muitas vezes eles quererem evitar uma birra do colega, então não se chateiam tanto que o outro ganhe. Eu noto um bocadinho por aí. Eles mais facilmente chegam a compromissos em determinados assuntos para que o outro não fique triste, para que o outro não queira continuar a jogar. Muito interessante. Falámos aqui um pouco, se calhar, também do aspecto e do fator sorte ou aleatoriedade, que normalmente é usado para nivelar os jogadores, ou seja, dá a possibilidade de alguém que não tenha provavelmente tanta competência no jogo a ganhar porque está um pouco dependente da sorte. Mas isto para dizer, já falaste um pouco sobre isso, mas o que é que achas que distingue mais estes jogos, a que nós chamamos jogos de tabuleiro modernos, mas se calhar até devíamos chamar jogos de hobby, o que é que achas que distingue dos outros jogos do mercado de massas, que são os tais generalistas, para aplicar nas escolas? Eu acho que a principal nuance é ser quase tudo responsabilidade minha. Ou seja, eu tenho possibilidade de progressão e de melhoria de jogo para jogo. Enquanto que nos de sorte, este pode-me correr muito bem e da próxima vez correr muito mal porque eu tive uma maré de azar. Enquanto que nestes eu posso visualizar os meus erros e da vez seguinte eu tentar colmatar esses erros e da vez seguinte colmatar os erros da anterior, e sempre assim. E isto para as crianças é muito importante. Eu ouço em alguns jogos dizer: não, agora eu já percebi que eu não posso fazer isto porque eu assim vou perder, então vou fazer, da próxima vez que eu jogar eu já não vou fazer isto. E é essa evolução, essa alteração constante da forma de jogar que é super enriquecedora, tanto para eles como para nós, porque é uma evolução pessoal. Estamos a ver nós próprios no jogo que fazemos. Pode ser de temas muito variados, mas estamos a ver-nos a nós próprios e a nossa evolução constante ao jogar. Daí serem determinísticos, nós conseguimos determinar o resultado tendo em conta as ações que fazemos e podemos andar para trás. Sim, exatamente. E analisar. E nós sabemos também que há muitas pessoas que têm a intenção de replicar mais ou menos isto e de começar a aplicar jogos. Muitas por vezes querem fazer isto sem terem as condições para começarem. O que é que tu dirias que é necessário para implementar um processo com jogos numa escola? Primeira coisa é conhecer muitos jogos, conhecer muitos, jogar mesmo muito, e ter uma boa noção das características das diferentes faixas etárias, porque eu não posso agarrar num jogo e aplicá-lo simples, diretamente com as crianças. Há várias coisas a ter em conta, às vezes há várias alterações de regras, como tu estavas a dizer há bocado, têm que ser feitas no momento, logo no momento. Não posso continuar a jogar desta forma com este grupo, apesar de estar na faixa etária correta para o jogo, ter as regras todas, mas neste contexto não está a funcionar. Eu tenho que ter a capacidade ou de mudar rapidamente as regras ou de mudar rapidamente o jogo e saber bem o que é que estou a jogar e o que é que estou a querer desenvolver naquelas crianças. E às vezes
perceber, ok, este jogo não funcionou agora porque é preciso desenvolver esta e esta competência, então vou buscar primeiro este e este jogo para desenvolver essas competências e depois então voltar a aplicar aquele jogo, porque o jogo, eu estou a falar aplicar, mas os jogos não se aplicam, e isso acho que é aquilo que é mais, é a palavra mais errada que se utiliza, é aplicar um jogo. Eu não aplico um jogo, eu utilizo um jogo para, e isto faz toda a diferença, porque é quase como nós estarmos a falar na escola em dar conteúdos ou explicar os conteúdos. Quando explicamos, eles percebem e aquilo fica para a vida. Quando damos os conteúdos, eles decoram e aquilo depois do teste esqueceram-se. E é a mesma coisa com o jogo. Se nós aplicamos o jogo, agarramos e fazemos, não estamos a desenvolver nada, porque eles não vão perceber o que é que se está a passar ali. Quando utilizamos um jogo para desenvolver, olhamos para todas estas características e temos em consideração vários fatores para então desenvolver. Por isso, para fazer isto é preciso conhecer muitos jogos, saber muitas coisas, jogar muito e ter noção das características das crianças, das faixas etárias, conteúdos letivos, tudo isso. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Sobre essa questão da aplicação dos jogos, isso eu acho que é muito relevante também. Eu faço isso mais no contexto de formação, porque não, e há pessoas que querem replicar depois isso também, que não é simplesmente aplicar no sentido de meter as pessoas a jogar e acabar a atividade. Não é isso. Tem que haver um processo de desconstrução e reconstrução, porque um jogo é um modelo da realidade e as pessoas não vão perceber o jogo todo da mesma maneira. Temos de garantir que existem algumas aquisições e compreensões comuns do jogo e também perceber que cada pessoa tem uma abordagem diferente, e isso é rico no processo. Por isso realmente não é só pegar num jogo e jogar e está feito. Isso é apenas uma atividade de entretenimento, quanto muito, mas não a utilização se calhar mais séria. Nós gostamos dos jogos. Ainda na sequência desta conversa, desta última pergunta, então, e quais é que são aquelas, ou as maiores dificuldades que tu achas que existem para conseguir implementar este tipo de coisas nas escolas, este tipo de jogos? Como a AEC e nas escolas públicas, começa logo pela questão de haver um professor para turmas enormes, turmas de 26 alunos, em que, ok, é possível e faz-se, eu faço e outras monitoras como eu fazemos, mas temos plena noção que os jogos não são utilizados da mesma forma do que se tivermos uma professora para 8 crianças, em que são 2 grupos de 4, consegue-se estar com 2 jogos mais calmamente. E eu tenho essas duas realidades. Tenho a realidade de, como a AEC, em que tenho turmas que vão desde os 14, a minha turma mais pequena é 14, a minha turma maior tem 22, ou seja, é muita diferença. Sou só eu numa sala de 22, com todas as nuances que aquela turma tem, com jogos que têm muitas peças, muitos pormenores, que pede para que turmas que às vezes têm só um aluno que já contactou com estes jogos precisam de um apoio mais presencial em todos os momentos do jogo. É muito difícil chegar a todos os grupos. E eles excitam-se naturalmente? Sim. É uma das queixas que se ouve às vezes das funcionárias ou das outras professoras, é o barulho que se ouve que vem daquelas salas, que é completamente normal. Obviamente que há alturas em que eles falam muito mais alto, mas é um barulho completamente normal, porque eles são crianças que já falam alto por natureza, a jogar jogos onde têm de comunicar muitas vezes o que é que estão a fazer, em que eles ficam entusiasmados porque estão a ganhar ou porque estão a perder e porque querem fazer qualquer coisa ou porque não conseguem, e há barulho. Eu sinto isso com os adultos da mesma maneira. Exatamente. Às vezes em contextos académicos e universidades, e já me chegou reclamações de salas ao lado porque eles estavam a fazer muito barulho. Sim, é isso. O barulho com jogos é quase impossível não haver barulho. Principalmente quando são pessoas a contactar nas fases primordiais dos jogos. Não é quando já estão muito habituadas a jogar, é mais fácil estarem concentrados e jogar. Depois também depende do jogo. Mas numas fases iniciais, como é um jogo tão diferente do que estão habituados, leva a muito mais entusiasmo. Então com crianças
aí já nem passa a fase inicial, porque continuam sempre com entusiasmo, é deles e é muito interessante por isso, mas é difícil para o professor acompanhar todos eles e estar com os grupos todos e comatar todas as dificuldades dos alunos, pronto. Mas depois, por outro lado, eu também tenho a questão do ATL que tu falaste, estou com um grupo muito mais pequenino, aí com faixa etária já não é uma única, o meu grupo maior vai dos 4 anos aos 11 anos, e eu tenho que, aos 11 não, aos 10, e eu tenho de adaptar os jogos, umas vezes eles conseguem jogar, o de 10 joga com o de 4, outras vezes não, tenho que ir vendo o que jogos levo por isso mesmo, mas torna-se muito mais fácil de acompanhá-los, porque é um grupo muito mais pequeno, eu consigo estar em cima do acontecimento dos dois grupos, dividir em 2 ou no máximo 3 grupos, e estar ali a dar apoio aos 3, enquanto que numa sala grande, se nós fizermos as contas rapidamente em grupos de 4, numa turma de 20 são 5 grupos, não são 2, não são 3, são 5 grupos, em que o professor... Estamos de 5 professores. Mas pelo menos 2 a 3, porque há situações em que pede obrigatoriamente em que um professor esteja lá, porque os alunos, os horários muitas vezes das AEC são horários em que os pais não escolhem qual é a AEC, não escolhem aquela AEC por ser aquela AEC, escolhem porque não têm onde deixar os filhos, e é a possibilidade mais barata numa atividade que supostamente até é interessante e de enriquecimento curricular, que é o nome que ela tem, e isso leva os professores, à forma como elas estão feitas, a não conseguirem chegar a todas as crianças da mesma forma. Pois, e é no final do dia onde as crianças já estão provavelmente cansadas também. Sim, a nossa, ou seja, onde estamos eu sei que existem no país horários diferentes delas que acontecem de manhã, mas a nossa é no final sempre das aulas, quando eles já estão cansados, quando eles já estão... só querem libertar energia, e isto é muito, às vezes é mais fácil com um 3º ou um 4º ano, com o 1º e com o 2º, que ainda estão em fase de adaptação a mudanças à própria sala, à própria escola, às regras e tudo mais. Quando apanhamos essas turmas, principalmente no final da semana, é muito, muito mau. Não é mau, mas é complicado. Okay. Complicado de gerir tudo. Muito bem. Vamos mudar agora de assunto radicalmente. Não sei se vocês têm esta percepção, e dos estudos que têm sido feitos, normalmente nestes encontros e no hobby a percentagem entre géneros não é equilibrada. Está muito longe do equilíbrio, ronda mais ou menos os 80% 20%. É aquilo que os estudos têm demonstrado. Ou seja, existe um grande desequilíbrio, e mesmo no nosso próprio grupo, apesar de nós termos nos encontros aqui em Leiria, dos Board Gamers de Leiria, uma percentagem até relativamente alta de mulheres a participarem, eu acho que escapa um pouco a estes 80-20, até é mais equilibrado. Sim, eu diria que estará na volta dos 30-70. Pois, está menos. 30-70, 35-70. A tua opinião, qual é que é a tua opinião sobre isto? Não sei, eu não tenho bem uma opinião formada. Eu gosto e às vezes não entendo porque é que não há mais mulheres neste hobby. Eu acho que tem a ver um bocadinho com vários fatores. Um fator é o fator família, e é a questão de, apesar de elas gostarem, a questão de terem filhos em casa e mesmo a opção entre estarem em casa com o filho ou o pai ficar em casa e elas virem para os jogos, elas acabam muitas vezes por escolher os filhos. Eu acho que esse é um dos fatores. Não garanto, porque eu não sou mãe, ainda não sei, mas vejo algumas situações em que isso acontece. Acontece em casa. Pronto, na tua acontece, por exemplo, com o Elias, a Mariana gosta bastante de jogar, no entanto fica quase sempre em casa.
E vejo isso acontecer em alguns casos. Acho que esse é um dos fatores. E não tem a ver com a questão delas não gostarem de jogos, porque elas gostam. É porque a responsabilidade de família, e tem a ver com um bocado também com a nossa genética, nós, as mulheres, normalmente estão geneticamente mais preparadas para se virar para a família, em detrimento de outras coisas. O homem não tanto. E eu acho que esse é um dos fatores. O outro fator, para pessoas que sejam solteiras, muitas vezes é o chegar à sala e ver uma sala cheia de homens. Ainda há, infelizmente, muito, eu não vou dizer discriminação, mas há vários comentários, a forma como se olha não é igual à forma como se olha para uma mulher como se olha para um homem. E muitas vezes é desconfortável para uma mulher entrar numa sala cheia de homens. Principalmente quando não se conhece, porque depois há comentários que se ouvem, que surgem, e não é. E se calhar depois de se conhecer as pessoas, nós percebemos que não é um comentário de todo discriminatório, mas naquele primeiro momento, naquela primeira fase, para uma mulher que está a entrar numa sala cheia de homens, é a questão de vários. Coisinhas ainda por cima, num ambiente estranho, não é? Sim. Cheio de pecinhas. O contacto, a questão de estar, não estar, a forma como. Tudo isso, eu acho que a maioria das vezes é porque nós não somos muitas. O que acontece entre quando entra um homem na sala, quando entra uma mulher, é quando entra um homem, entra mais um homem. Quando entra uma mulher, é uma mulher, toda a gente olha. E esse sentimento de repente está toda a gente a olhar para nós, ainda há muita coisa na sociedade a ter de ser alterada para que nós mulheres nos sintamos confortáveis com isso. E isso às vezes não facilita a nossa entrada neste mundo. Porque, como disseste, lá está, mais homens que mulheres, e nós entramos sempre nesse mundo a partir daí. É um facto. E isto depois até leva a conversa para outros lados, que é, por exemplo, a influência do trash talk à mesa no jogo. Por exemplo, eu faço muito. E pode assustar quem não tenha o mesmo sentido de humor ou o mesmo tipo de abordagem, embora não queira dizer nada em particular, é apenas humor. E já vi casos em que o trash talk afasta gente, afasta pessoas. Sim, isso é uma verdade, e a questão às vezes não se conhecer pode-se levar aquilo por outros caminhos, porque nem sempre os comentários que para nós até parecem que são inocentes, completamente inocentes, naquele caso não caiu bem, ou continuo a dizer, ainda há muita questão do olhar diferente entre a mulher e o homem na sociedade. Se uma mulher utilizar uma camisola mais curta ou se um homem tivesse em t-shirt, são dois olhares completamente diferentes da sociedade, e isso faz com que pequenos comentários parecem completamente sem sentido nenhum, para nós mulheres sentimos aqui um bocadinho mais a peito e levamos aqui um bocadinho como um sentido autoconsciente, que é quando se calhar estas pessoas estão a ser sexistas, não estão. Este estar sempre a ouvir as coisas e ter que pensar sobre isso, para nós às vezes é um bocadinho complicado. Pois, as mulheres pensam demasiado, não é? Sim, não, é verdade que nós pensamos demasiado, mas a verdade é que ainda há muito, continuo a dizer, há muito um olhar muito diferente para o homem e para a mulher. A questão, uma coisa que toda a gente sabe, que é se uma rapariga namorar com muitos rapazes ou se um rapaz namorar com muitas raparigas, o olhar é totalmente diferente. E isto é a mesma coisa que se passa nos jogos. Se uma rapariga vier parar aqui um mundo cheio de homens, o que é que ela está a fazer? Às vezes a sociedade também olha para nós com isso, género. Então ela está ali numa sala cheia, quase sozinha, é só rapazes, todas as sextas à noite, porque não sei. Eu até imagino que possa até ser alvo, eu não digo assédio, mas algum tipo de avanços de algumas das pessoas, especialmente quando são só homens. Mas, por outro lado, também as estatísticas dizem que este hobby normalmente é feito por alguém que já está numa relação amorosa, casada ou namorado. Também é uma coisa curiosa, associada também à faixa etária. No entanto, aquilo que eu ter dito que vocês pensam demais era provocatório para a minha próxima pergunta, que é: tu achas que há jogos
tendo em conta que nós sabemos que até o cérebro das mulheres e dos homens funciona neurologicamente de modo diferente, até as zonas que ativam, sabemos que é diferente, não é exatamente igual. Tu achas que existem jogos que são mais para homens ou mais para mulheres? Não sei se existem jogos que são mais para homens ou são mais para mulheres. Eu noto é que existem jogos em que os homens se safam melhor do que as mulheres e vice-versa. Não acho que seja consciente, porque depois é questão da evolução constante que já falámos antes. Se eu jogar várias vezes aquele jogo, também depois acaba por fazer uma diferença. Claro, mas aquilo que eu noto é que, por exemplo, jogos em que impliquem bluff, os homens têm mais, então se forem bluff entre homens e mulheres, muitas vezes os homens conseguem se safar melhor com o bluff do que a mulher. Eu ainda não percebi porquê, mas a experiência que eu tenho maioritariamente é que nos jogos de bluff o homem passa sempre consegue. Eu já vi jogos de bluff com mulheres que foram impressionantes, o nível de bluff que elas conseguiam fazer. Também conseguem, mas aí vai depender muito se o homem conhece ou não conhece a mulher. Eu acho que vai influenciar. Ok. Era em casos que não conheciam. Não conheciam. Sim, o que eu noto é nos casos em que se conhecem. Ok, pois. É capaz, daí se calhar a maior prevalência para a inteligência emocional. Sim. Quando falamos de inteligências, há muitas formas de inteligência, não é só cognitiva ou de cálculo ou de memória. Por falar nisso, também soube e tenho lido umas coisas que a autora do Wingspan, que foi o grande sucesso do ano passado, que é uma autora, é uma mulher, não é? Criou o jogo, este sucesso todo, e ela fez o jogo, pelo menos ela própria admite, que fez o jogo porque ela gostava de pássaros, é uma paixão que ela tem, mas também para fazer um título que fosse mais interessante para mulheres. E ela supostamente escolheu aquele tema e as cores que o jogo tem foram nesse sentido. E parece-me que ela neste momento está a tentar desenvolver uma série de jogos mais para mulheres. A mim pareceu uma coisa um bocado estranha. E sim, a questão das cores pode ter a ver com a formação, não é? Aquela questão de nós ainda visualizarmos o rosa para as raparigas, azul para rapazes. Pode vir por aí. A verdade é que nós temos tendência a olhar mais para as coisas harmoniosas, nós mulheres. A questão de também termos mais noção da moda, ou essa que eu não tenho nenhum, mas que existem muitas mulheres viradas para isso, para a estética, que temos um cuidado maior com a estética do que se calhar alguns homens. Isto está a mudar, obviamente, mas se olharmos para o Wingspan, estética é o que aquele jogo tem mais. Aquele jogo está extraordinariamente belo. Acho que a única pessoa que não concorda com isso é o Edgar. Diz que é horrível. É um homem. Agora vou dizer assim, é um homem. Mas é estranho. Não, nunca ouvi mais ninguém dizer que aquilo está mal. Mas não, eu acho que está extraordinariamente bonito e as ilustrações estão de muito bom gosto porque conseguem captar as características do pássaro sem ser uma fotografia exata do pássaro e sem ser demasiado irrealista, que às vezes acontece em algumas situações. Está muito bem feito e nesse sentido estético é capaz de apelar a mais a mulheres. Depois é verdade que aquilo tem tons águas ou como é que aquilo se chama, aguarela ou pronto, eu não sei. E isso normalmente é... E não tem interatividade negativa, que é uma coisa que eu me fui apercebendo, que normalmente, pelo menos as mulheres com quem eu costumo jogar, tendem a não gostar. Aquela interatividade negativa do roubar, ou do ataque, ou do tirar, ou do... Essa interatividade não me incomoda tanto. Antijogo puro incomoda-me. A questão de eu prejudicar a tua ação só porque prejudica a tua ação, não vou ganhar nada com isso, quer dizer, obviamente vou porque se te prejudique, depois mais tarde poderei ganhar o jogo, mas naquele momento em que te prejudique não vou ganhar nada com isso, a mim incomoda-me profundamente e não jogo jogos assim. E já aconteceu não deixei um jogo a meio, arranjei alguém para me substituir, para não ficar ali, mas já me aconteceu a sair a meio de um jogo por isso, porque aquilo incomoda-me profundamente. Mas depois também depende com quem jogo.
depende muito da pessoa com quem joga. A experiência de jogo também não é só do jogo em si, mas com quem joga. Há pessoas que o antijogo, nota-se, é muito mais marcado e isso influencia muito. E estou a pensar que, das experiências que tive, muitas das raparigas com quem eu me dou e que jogam não gostam dessa parte do antijogo. Pois. Se houver, é aquele que as incomoda mais. Okay. Por isso acredito que sim, que a questão da interatividade negativa seja um ponto de influência para que uma mulher não goste de um jogo ou goste. Ok, fica essa dica. Então chegou o momento em que vamos falar de um jogo, aqui com a pessoa que está a ser entrevistada. Não é bem uma entrevista, mas esta conversa. E o jogo que tu escolheste foi o... Aranhas. Porquê? Eu acho que é um jogo que tem várias coisas que eu gosto e que obrigam à constante modificação da nossa estratégia ao longo de todo o jogo, porque é um backbuilding, certo? Backbuilder, pronto, nós vamos... Só que ao mesmo tempo também tens a questão de gestão dos trabalhadores, porque tens ali saber onde é que os colocas, mas depois a tua ação pode estar ou não influenciada pela ação do outro jogador, porque como só fazes uma ação e depois é o outro, depois é o outro, depois é o outro, depois és tu, alguém pode fazer alguma coisa pelo meio que pode influenciar e tu tens que mudar rapidamente a tua maneira de jogar. E eu gosto desses jogos que me obrigam, a meio do jogo, a ter de mudar o pensamento ou rapidamente ter que procurar uma nova estratégia. Isso, para mim, faz com que um jogo se torne muito interessante. Estás a falar do jogo base ou já com alguma expansão? Não, mesmo o jogo base. Sim, obviamente que ele com as expansões fica muito mais interativo. E temos de estar mais atentos a essas coisas. Sim, exatamente. Mas o jogo, a primeira vez que eu joguei foi o jogo base e eu gostei logo. Foi um daqueles jogos que eu acho que andei um ano à procura dele para o comprar e porque pronto, somos dois em casa a jogar. Pronto, como somos dois em casa a jogar, tentamos jogar os dois antes de comprar algum jogo, então andei ali também a adiar até ele experimentar para ter a certeza que comprávamos, mas eu lembro que andei um ano à procura dele porque eu queria mesmo comprá-lo. E foi por isso, porque existem muitas coisas no jogo a acontecer ao mesmo tempo e se calhar temos que estar a tomar atenção, porque não é só o nosso tabuleiro, depois é o tabuleiro de jogo, temos que avançar num sítio, mas temos que construir noutro, temos que ter atenção ao que é que vamos pondo dentro do saco, às vezes não sai tudo, se temos mais, se não temos, porque às vezes estamos a criar uma estratégia e esquecemos que precisamos de um tipo específico de trabalhador que ainda não o fomos buscar. A não ser que seja um monge, não é? Sim, mas depois há situações em que o monge não pode ser aquele... Sim, exato. Ou precisamos de um monge e não o temos, já os usamos todos e isso influencia muito na forma de jogar. Ou quando tiras do saco saíram todos, menos aquele que tu precisas. Até tens muitos, mas não saiu o que tu precisas. E isso tudo vai fazer com que o jogo vá modificando ao longo de um só jogo, não é de jogo para jogo, que aí muda também muito e é sempre diferente e isso também é muito interessante porque ele é sempre diferente, sempre que jogas, apesar da base, e tu olhas para a base, é igual, não há grande coisa que se altere, mas como pões a mão ao saco e tiras coisas diferentes todas as vezes, o jogo muda não só dentro do próprio jogo, mas muda também de jogo para jogo, porque vais experimentando novas estratégias, vais experimentando novas coisas, às vezes estás a jogar com uma pessoa diferente que vai buscar a primeira peça, aqueles edifícios extra, vai buscar aquele edifício com que tu jogas sempre e tu já tens que modificar rapidamente a tua estratégia e isso torna o jogo para mim extraordinariamente interessante. E depois é por ser se calhar um contexto histórico. Sim. Eu já reparei que na minha ludoteca eu tenho maioritariamente jogos históricos. Eu gosto muito de história e gosto muito da forma como os jogos
tem as duas partes. Eu consigo jogar sem conhecer a história, mas consigo ir conhecendo a história ao jogar. E isso para mim torna qualquer jogo interessante. E Orleans é uma cidade bem gira e tem lá uma boa loja de jogos, para quem lá for. Tenho de lá ir. É de ir à Bella Ciao. É o nome italiano, mas tem uma bela loja de jogos. Pronto, também é um jogo que eu aprecio bastante, mas acho que já disseste praticamente tudo sobre ele. E pronto, e é isto. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Acho que não, assim, que eu me recordo, não. Nada de especial? Ok, pronto, já foi uma boa conversa. Vamos esperar também depois pelos comentários, com certeza vão haver, até porque há pessoas interessadas nos temas em que nós falámos aqui hoje. Por isso, então vá, Deus!